Dr. Roger, muito bem-vindo ao Conversa de Baia. Eu que agradeço, Diego. Para mim é uma honra ter recebido esse convite para poder participar no Conversa de Baia e bater esse papo com você. A honra é toda nossa, pode ter certeza. E o programa de hoje, ele tem um oferecimento todo especial para esposa, Adriana Facuri, Giovana Facuri e Juliana Facuri. E ele também oferece o programa de hoje para a clínica dele, Clínica Facuri. Bom, Dr. Roger, a respeito de cirurgia plástica, ela pode mudar vidas, pode transformar vidas e também pode acabar com vidas, né? A gente está vendo hoje aí nesse mundo tão digital e veloz que as pessoas têm comparativos na palma das suas mãos. E o pior, a gente nunca se compara com nós mesmos. Sempre nos comparamos com outras pessoas. Como é que o senhor tem recebido, assim, na sua clínica, as maiores queixas das pessoas na última década? Tem uma diferença de décadas passadas, já que você tem 34 anos de experiência, assim, você percebeu uma evolução de desejos, de vontades, de dores com o passar dos anos? Essa sociedade brasileira, e a gente pode colocar mundial também, obviamente, evoluiu ou ela desevoluiu com o avanço da tecnologia, podemos colocar assim? Excelente pergunta, Diego. Isso cabe muita reflexão. E você falou num ponto que é fundamental na expectativa de quem procura uma cirurgia plástica. O comparativo tem que ser sempre com ela mesma. Então, as redes sociais, elas trouxeram muitos benefícios, principalmente com relação à informação, mas, por outro lado, também é preciso fazer um exercício de interpretação da realidade, daquilo que se aplica individualmente para cada um ou não. Então, eu tenho notado, sim, nos últimos 10 anos, até mais, alguma mudança de perspectiva e expectativa, dependendo do contexto que a pessoa vive na sua sociedade. Por exemplo, volumes de próteses de mama, que há alguns anos atrás a expectativa era menor, passou por um período que era maior e que agora está voltando para volumes menores, não pequenos, mas adequados e proporcionais. Claro que a gente sempre tem que buscar conciliar a expectativa de cada um com a realidade possível. Isso tem que estar bem claro nas consultas. Falando em prótese, qual foi a maior que o senhor já colocou assim, Dr. Roger? Olha, isso é muito variável porque as pacientes brasileiras tendem a colocar próteses mais proporcionais e da sua estrutura física. E nós temos algumas pacientes que são de outros países, principalmente americanas, argentinas, italianas, que a expectativa e a perspectiva delas são maiores. E aí as mulheres, elas têm seguido o conselho do médico, seu conselho? Essa é uma segunda pergunta que eu quero fazer. Antes, voltando à questão dessas pessoas que vêm de outros países para serem atendidas aí pelo senhor. Olha, geralmente a gente recebe na clínica pacientes que são referendadas por outros pacientes. Essa é a nossa maior referência. O boca a boca funciona muito ainda. Funciona. Né? A gente considera isso o principal referencial para quem procura cirurgia plástica e para quem nos procura especificamente. E elas têm, assim, em mente já o que querem ou elas seguem um aconselhamento do médico? Porque no caso, por exemplo, da minha mulher, ela foi lá com um número X de volume de prótese, né? E aí, na sua avaliação, você falou, olha, é melhor se for assim, por conta da simetria e tal. E as pacientes têm ouvido muito o conselho do médico? Excelente pergunta, isso aí é muito esclarecedor, principalmente para quem está pretendendo se submeter a uma cirurgia plástica. Sempre a gente tem que ouvir o paciente e a expectativa e o conhecimento prévio que ela já traz. Já colocando isso naquela primeira pergunta, como que nós notamos essa evolução nesses últimos 10 anos dos pacientes, essa foi uma delas. Hoje os pacientes eles vêm com muito mais informação e já com uma ideia pré-concebida.
logicamente, com alguns mitos e algumas verdades. Então, nosso papel é direcionar de forma individual o que é que se aplica melhor para aquele ou aquela paciente e que, dentro do contexto de experiência pessoal, da análise, da busca que o paciente fez antes, se aquilo lá é aplicável ou não. Então, às vezes pode surgir uma expectativa de um certo volume ou de um certo resultado que a gente tem que adequar e alinhar do que é possível daquilo que não é possível. Então isso passa pelo tipo de pele, o excesso que a pessoa apresenta, seja numa cirurgia de contorno corporal, seja numa cirurgia de mama, seja num lifting facial, que a gente faz bastante. Seria um contorno? Olha, o contorno ele envolve a parte do tronco principalmente, né? Que pode ser feita uma lipoaspiração, a lipoescultura, que é quando se retira e se coloca esse tecido adiposo, essa gordura em algum local específico que ela deseja. Ah, então tem como reaproveitar aquela gordura que foi... É mesmo? Gordura vale ouro, é muito importante. Pessoas costumam desprezar a gordurinha, mas ela é muito importante para várias situações, entre elas para esculpir. E aí a mulher chega lá e fala, ela já sabe que isso é possível? Doutor, eu quero tirar daqui e colocar aqui. Ou não? Porque para mim isso foi uma novidade. Hoje já sabe que é possível sim. E aí o senhor conversa com ela e fala, no teu caso não dá para colocar tanto. Por que você consegue aproveitar 100% daquela gordura? Outra ótima pergunta. A gordura ela pode ser toda aproveitada, mas nem toda ela é aproveitável. O que quer dizer isso? Que existe um processo de preparação daquele tecido adiposo, daquela gordura, no qual nós decantamos ela, né? Ou seja, separamos o que é líquido do que é mais sólido daquela gordura, e esse processo de decantação, mais da metade não é aproveitável. Então, nem toda ela pode ser aplicada. Então, existem limites tanto para a retirada da gordura, quanto para a aplicação dessa gordura. Existem planos, existem localizações que são permitidas. Então, limite para retirada, em média 5 a 7% do peso corporal. Por isso que quando, aí esse é o papel do médico, avaliar qual é o melhor momento para o paciente se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, se o paciente está muito acima do peso, com IMC acima do normal ou muito acima do normal, o ideal é que perca peso inicialmente para poder se submeter a um procedimento, porque a lipoaspiração ela não é emagrecedora, ela estabelece o contorno, ela melhora o aspecto e conseguimos tirar os excessos de determinados locais, mas não como forma emagrecedora. Então, entendi. E o limite para isso é 5 a 7% do peso corporal. Entendi. Agora uma pergunta assim, de realmente aqui do nome do programa, Conversa de Baia, né? Ninguém vai ver a pergunta que eu vou fazer, então eu vou fazer. A mulher chegou com o marido, tá? Marido com a barriguinha de chope e a mulher com o bumbum de jacaré. E ela fala, doutor Roger, o senhor vai tirar da barriga dele e colocar no meu bumbum. Isso é possível ou não? Não, não é possível. Só pode com a gordura da própria pessoa, então? Só da própria pessoa. Mas por quê? Por N fatores, dentre eles a incompatibilidade, que vai desde de sangue até incompatibilidade genética. Entendi. Ou O corpo pode rejeitar também aquele corpo estranho. Eu acho que se tirar a gordura do abdômen e colocar no bumbum, acredito que o corpo já vai perceber como um corpo estranho. Ou não. Mas ele vai se adaptar. Ou não tem isso? Quando é da própria pessoa, né, que a gente chama de autoenxerto, né, e até o homoenxerto também, da própria pessoa você pode aplicar em qualquer região do corpo. Tá. Existe um risco, logicamente, desse preparo da gordura, porque aí tem as técnicas de aplicação e os planos. Planos que eu digo é a localização onde vai ser aplicada essa gordura. Então existe o preparo dessa gordura, para que ela seja diminuída a micropartículas, dependendo da região, e que ela pode ser aplicada. Esse é um ponto. A outra pergunta sua foi se pode
tirar da barriga e colocar em outro lugar. Tem um detalhe importante aí. Você citou o exemplo do homem que chega com aquele volume de abdômen. Por incrível que pareça, às vezes não é uma boa indicação fazer a lipoaspiração nesses casos, porque a gordura, ela pode ser visceral e não a gordura abaixo da pele. E a gordura visceral dá esse volume todo também? Esse volume todo. E a gordura visceral é super perigosa, né? Ela é perigosa por estado de saúde da pessoa, porque ela está relacionada com a parte cardiológica, né? Mas ela não é abordada na cirurgia plástica, porque ela está dentro dos órgãos, ela está entre os órgãos, dentro do abdômen. Ela é uma gordura intraabdominal. Existe algum tipo de procedimento para retirada dessa gordura ou não? Essa gordura visceral? Emagrecimento, nesse caso. Ir para esteira ou para rua, se exercitar, né, doutor Roger? Ou não, e acompanhamento endocrinológico, né? Porque é todo um conjunto de fatores que tem que ser investigado, não só a parte cardiológica, mas a parte hormonal também. Entendi. E aí passa por mudança de hábitos, enfim. E essa cirurgia plástica, então, eu posso entender, após essa pergunta sobre a gordura visceral, que ela é 99% estética? Em qual abordagem? Qual abordagem, assim, visual? Ou de saúde? Não, vamos colocar saúde. O cara tá lá com gordura visceral, existe algum procedimento médico? Não vou nem colocar plástico, mas existe algum procedimento médico para isso? Sim, a endocrinologia pode fazer o acompanhamento e tal. Mas na tua especialização, cirurgia plástica, é possível ter alguma intervenção nesses casos assim? Ou na gordura visceral, não. Não, né? Não. Aí é o contrário, ele passa a ser contraindicado algum procedimento cirúrgico. Entendi. E tem muito homem fazendo lipo? No caso, contraindicado naquela região, né? Se claro. É uma outra necessidade, alguma outra coisa, não. Que aí já entra nessa pergunta, tem muito homem fazendo lipo aí para tirar a barriguinha de chope? Tem sim. É mesmo? Sim, em diversas regiões do corpo, não só na lipoaspiração, mas na região de concentração de volume de gordura e glândula mamária, que no homem é chamado de ginecomastia. Existe uma procura grande por isso. Na região da abdominal, dos flancos, cintura, né? Entendi. Face. E assim, doutor, vou contar uma história minha. Foi um meninozinho que cresceu em torno da orelha. Minha orelha era grande quando eu era criança. Inclusive, se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, eu teria sofrido muito com bullying na escola. Estudei em escola pública, então você sabe que os meninos não perdoam. E aí chegava em casa, mãe, os meninos estão me chamando de orelhudo. Tô orelhudo mesmo. Mãe, estão me chamando de Dumbo. Bem na época do Dumbo, cara, mas o tanto que eu sofri com isso. E ali eu tinha dois caminhos. Ou me aceitava orelhudo, ou então ia sofrer, ia cair ali, sei lá se existe depressão infantil. Eu acho que existe. Bom, a psicologia está aí para nos auxiliar nesse aspecto. E eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, que no meu caso deu uma melhoradinha. Isso eu operaria minha orelha ou não? Depende da sua Não, eu não tô sentindo ela grande não, mas ela era aberta, ela deu uma fechada, não sei como. Existe alguma explicação para isso? Já entrando numa resposta que você entenderia, qual que é a visão do médico nesse aspecto, nós não indicamos um procedimento a menos que o paciente se sinta a necessidade de fazer aquilo. Entendi. Então, mesmo que tenha alguma coisa que seja evidente, que salta aos olhos, vamos dizer assim, para outra pessoa, mas para ela mesmo não tem significado e não está interferindo socialmente com o dia a dia, jamais deve ser feito nenhum procedimento nesse aspecto. Perfeito. Só quando existe realmente, como você citou, olha, isso aí em algum momento está já filosofando, né? Vamos entrar na filosofia da cirurgia plástica. Bom, é isso. Você tem alguma coisa que de alguma forma interfere socialmente no convívio entre as pessoas, a cirurgia plástica ela pode ajudar muito, porque é uma junção de corpo, mente e espírito. Então, entrando nessa parte filosófica, a cirurgia plástica é pura vaidade, quando as pessoas às vezes podem pensar nisso. Olha, pela experiência, o que a gente tem visto no nosso dia a dia, é que o bem-estar que promove
quando você se submete a um procedimento aos olhos das pessoas como puramente estético, muda radicalmente a vida da pessoa quando ela passa a ter liberdade de agir, de conversar, de se expor, porque as pessoas elas querem estar inseridas dentro da normalidade. E se alguma coisa, um exemplo como a orelha, tira essa pessoa do convívio social e da normalidade, ela reflete numa série de situações ao redor da vida dessa pessoa. Por isso que a gente não considera dessa forma, nem existe, já entrando na parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que antes era estética e reparadora. Hoje ela é uma junção das duas. Não existe mais essa separação de cirurgia plástica, estética e reparadora. Ela é única. E por ser único, a gente entende que quando a cirurgia dita estética passa a ter um comprometimento social, de convívio, seja entre familiares, seja entre amigos, ou seja até entre casais, aí ela passa a ter uma indicação que devolve para essa pessoa essa... Podemos dizer assim, a dignidade da pessoa, né? No convívio social. Sim. Entendi. Então, hoje, quando você vai entrevistar um paciente, porque tem uma entrevista, né, eu acredito, você quer entender ali qual que é o problema primeiro de autoestima, o problema do convívio social, toda essa coisa que o senhor colocou, se a pessoa então não tiver nenhum problema, se ela estiver se sentindo super bem, você vai falar, cara, eu não posso te operar. É mais ou menos por aí ou não? Olha, passa pelo lado psicológico também, né? Se aquela questão que a pessoa colocou, nós sentimos que podemos ajudar e tem uma indicação cirúrgica, aí o nosso papel é explicar os riscos, benefícios, todo o procedimento e todo o processo para se submeter a um procedimento cirúrgico, que envolve várias etapas. Agora, se essa questão, nós percebemos que o risco é maior do que o benefício, aí a gente tem que colocar isso também. E muitas vezes o nosso papel é dizer não. Muitas vezes é dizer não para algum procedimento que não tem essa justificativa. Ou, na maioria, mas isso é uma exceção, é uma raridade. Na maioria das vezes, aquele ponto que a pessoa colocou, ela realmente está incomodando, está trazendo alguma dificuldade para ela, que aí ela prefere fazer. Entendi. O que traz assim uma autoestima para o homem é estar com a ferramenta dele em plenas condições de uso, né? A ferramenta que eu me refiro é o pênis mesmo. E às vezes a gente pode se deparar, principalmente o senhor, como muito experiente, com pacientes que tenham tido algum problema peniano, ou perdeu por algum fator, por algum, sei lá, acidente, por alguma doença, por alguma câncer, alguma inflamação, infecção. Tem alguma forma na cirurgia plástica de reverter isso? Sim, é possível. Tem várias técnicas de reconstrução, tanto de pênis quanto da região da vagina. Principalmente naqueles casos de pacientes que tiveram infecções graves e que perderam toda aquela região, que corre um sério risco de vida. No momento adequado é possível reconstruir através de retalhos, né, tanto a região peniana, quanto bolsa escrotal, quanto a região da vagina também. E volta, no caso do homem, volta a funcionar assim, normalmente, ou precisa de algum outro procedimento? Vai depender da extensão da perda. Entendi. Já se deparou com algum desse caso? Já fez reconstrução, inclusive? Já sim. Nós trabalhamos, eu trabalhei muitos anos no Hospital Regional da Asa Norte, no setor, né, no departamento de reconstrução de membros inferiores. Caramba! E ambulatório de feridas. E lá a gente teve a oportunidade de trabalhar com vários casos desse tipo. Nossa, mãe! Dr. Roger, são 34 anos de experiência, atuante, né, fez milhares de cirurgias. Esse nome, desculpe, tem um nome para isso, que é essa síndrome, que é chamada de Fournier, quando acontece esse acometimento infeccioso grave. Nossa, isso aí é por conta de relação sexual, bactéria? É uma imunodeficiência que às vezes a pessoa tem já,
e associado a isso uma bactéria oportunista. Nossa Deus, que nos livre das bactérias. A pergunta que eu ia fazer agora é porque eu tenho visto muito assim em redes sociais, os médicos saem do centro cirúrgico fazendo um vídeo selfie, falando hoje foi uma cirurgia pequena, hoje foi uma cirurgia grande. Qual a diferença dessas cirurgias assim, uma cirurgia pequena ou uma cirurgia grande? Para mim, como leigo, é tudo cirurgia. Mas na medicina existe essa diferença mesmo? Sim. Não existe. O que seria? Tem cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Lógico, tudo tem que estar alinhado com a possibilidade de se realizar para aquele paciente, né? Então, é uma cirurgia pequena, são procedimentos que podem ir desde ambulatorial, e aí o médico vai ter condições de avaliar se é um procedimento que pode ser feito ambulatorialmente, cirurgia geralmente rápida, procedimentos que o próprio médico estipula a quantidade de perda sanguínea, enfim. Aí, dependendo do ato, são cirurgias que são classificadas dessa forma. Legal. Eu sei que você desde criança sonhava em ser médico. Sim. Mas isso aí por quê? Olha, eu tenho um tio que ele é médico, né, que é cirurgião plástico também, que foi uma grande referência para mim. Você é próximo dele? Sim, claro. Como é que é o nome do tio? Cecim. Cecim, um abraço para o doutor Cecim, então. Isso. É daqui de Brasília também, não? Não, tá em São Paulo. Tá em São Paulo. E aí? E além dele ser uma grande referência, eu, de forma talvez espontânea, sempre a medicina me pareceu um caminho. Então, sempre se achou foi. Muito familiar, assim? Sim. Sempre conversou muito com ele, tirou dúvida quando criança, como é que foi? Porque assim, sim, criança também é uma coisa, né? Criança se vê assim no mundo da imaginação, é fabuloso. E aí você veio para a adolescência, terminou lá o ensino médio, né? Segundo grau na época, e aí foi fazer o vestibular, só tentou medicina, pronto, acabou. Não, boa pergunta. Eu tentei medicina, era medicina, sempre foi, né? Tá. E no primeiro ano que eu prestei, eu não tinha passado no vestibular. E eu tenho uma outra grande referência também, que é um tio que é da área de engenharia eletrônica, que eu gosto tanto desse tio quanto da área, né, que sempre me encantou também. Como é que é o tio engenheiro? O nome? Michel. Para ele não ficar com ciúme, então um abraço pro tio Michel também, engenheiro. Isso. E aí eu prestei no ano seguinte a engenharia, né, eletrônica, fui aprovado na Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Paulo, e eu achei que esse era um caminho alternativo se não seguisse a carreira de medicina. E eu cheguei a cursar um mês, né, no início. Você entrou? Entrei. Caramba! Cursei um mês no mesmo período que eu tinha prestado medicina, só que os resultados da medicina não tinham saído ainda. Tá. E quando eu fui para lá e vi que não era minha praia, né, realmente... Se assustou com a matemática? Com várias matemáticas, várias físicas. Falei, não, realmente não é isso que eu quero. Medicina é o que eu sempre sonhei, é o que eu vou fazer. E aí o resultado saiu? Olha, tem uma história interessante, não sei se a gente tem tempo para isso. Aqui tem tempo demais. A história é que eu deixei a engenharia e fui fazer o cursinho novamente, porque não tinha saído resultado e não sabia se ia passar. Na época não tinha internet, eram por jornais, né, que a gente tinha acesso. As publicações e tal. As publicações. E eu fui para Ribeirão Preto fazer cursinho. Num primeiro dia que eu estava lá na sala de aula, que era de matemática inclusive, aí chegou lá o coordenador chamando, falou, olha, tem um telefone aqui para Roger, tem algum Roger aqui? Eu achava que não era eu, porque eu nem tinha feito matrícula ainda. Eu cheguei lá, a aula já tinha iniciado, eu subi, enfim, como ninguém apareceu, eu desci. Era um primo meu que tinha me ligado, falando, olha, você foi aprovado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Só que hoje é o último dia para você fazer a sua matrícula, porque eles já estão te chamando há 7 dias. E a distância de Ribeirão Preto para lá? Ribeirão Preto... Você estava em Ribeirão, né? Estava em Ribeirão, a São José do Rio Preto. Olha, eu não lembro certinho, mas dava umas 2 horas, 2 horas e meia de viagem. Era alguma coisa assim que eu tinha que pegar um ônibus. Ia pegar um ônibus. Mas e aí, deu tempo?
Veja só como é que foi a história. Por isso que eu valorizo demais a medicina. Essa história me fez... Eu acho que foi importante eu ter passado por ela para que eu entrasse na medicina com muita vontade. Mais além do que eu já tinha. E esse primo meu falou, olha, sua mãe tá feito louca aqui, porque eu tinha um primo lá, que estava lá em Ribeirão Preto, e que minha mãe entrou em contato com ele. Minha mãe, por um acaso, ligou nessa faculdade. Falou, olha, meu filho prestou, a gente não teve resposta. Falou, não, a gente já está chamando ele aqui há pelo menos uma semana. E hoje, realmente, se não vier hoje, nós teremos que chamar o próximo. O que aconteceu? Meu pai tem loja, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar, ele tinha loja lá em Minas. E na época, para fazer inscrição para esse vestibular, um dos representantes de roupas que ia na loja do meu pai era de São José do Rio Preto. E falou, olha, se você quiser, eu posso fazer a inscrição do vestibular para o seu filho lá em São José do Rio Preto. Na época eu prestei só em 2 lugares, que é Uberaba, onde eu me formei, né, que é a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, e São José do Rio Preto. Em Uberaba, eu ainda não tinha saído o resultado, tinha saído o resultado dessa de São José do Rio Preto, e esse representante fez a minha inscrição lá na faculdade para o vestibular. E deu certo? Deu certo, fiz o vestibular, fiz tudo. Só que ele colocou o endereço lá da residência dele. Então, provavelmente a correspondência... Estava chegando para ele. Estava chegando para ele. E nós não tínhamos esse acesso. A minha mãe, por uma intuição de mãe, ligou lá na faculdade e falou, olha, hoje é o último dia. Eu fui encontrar, então, com meu pai, que saiu de Uberaba, para levar um dos meus documentos para fazer a matrícula na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. E aí eu comecei a fazer a Faculdade de Medicina lá. Na primeira semana que eu estava lá na faculdade, então eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada, fiquei num hotel lá, na pensão dividindo lá, enfim, até me organizar. No final de semana seguinte, que eu voltei para Uberaba para poder pegar as minhas coisas, tinha saído o resultado de Uberaba. Aí eu acabei passando. Nossa, aí você falou, não, vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei lá. Deixou uma muda de roupa lá em São José e voltou para Uberaba. Essa história, ela me toca muito porque eu acho que foi importante para que eu valorizasse a minha trajetória e valorizasse o caminho da medicina. Eu precisei de passar por uma outra faculdade que não tinha nada a ver para descobrir que realmente era aquilo. Precisei de voltar para o cursinho e na minha cabeça não importa quantos anos levasse para que eu pudesse... Era aquilo que você queria. Era aquilo que eu queria. E no mesmo dia eu consegui ser aprovado. Olha que maravilha, cara. Isso é um milagre. É um milagre. E é o que a gente estava falando antes aqui, né? O milagre só acontece quando você extingue todas as possibilidades. Sim. Né? E, Roger, você ficou lá um mês fazendo engenharia. Ai, pô, deu umas 3 semanas. Isso aqui não é para mim. Isso. Aí você, um mês de medicina, como é que você compara esses 2 períodos? Encantado. Por isso que foi importante na minha vida, porque eu degustava cada parte daquelas aulas com muito mais intensidade. Então, isso em que ano, doutor Roger? 1986. 86? Foi. 39 anos atrás. A gente está em 2025. Terminou a faculdade quando? 91. 91, e aí já ingressou numa residência que fala? Residência, sim. A residência, antes dela, eu prestei residência, fui aprovado, mas na época, quando fazíamos 18 anos, nós tínhamos que fazer o tiro de guerra, né, que chamava lá em Minas, que é o serviço militar. Então, como eu tinha sido aprovado em medicina, isso foi postergado. Entendi. E na área da medicina, quando nós postergamos esse alistamento, nós temos essa obrigatoriedade de servir o serviço militar. Foi o que eu fiz, né? Eu fui convocado para vir para a aeronáutica e foi o que me trouxe a Brasília e o que me fez ficar aqui. Então você foi militar também? Fui convocado, né? Tá. Eu não fui de carreira, mas fui militar também convocado. E tranquei a residência por 1 ano, fiquei aqui no Hospital de Força Aérea de Brasília, que é o HFAB, foi uma casa para mim, fiz grandes amizades e posso dizer que foi o grande responsável por eu ter permanecido em Brasília. No começo, quando eu vim,
eu vim contrariado, porque não queria vir para cá, queria fazer residência logo, tal. Então aí eu fui obrigado a vir. Depois que eu cheguei aqui, eu conheci o hospital, conheci várias pessoas interessantíssimas que me abriram portas. A estrutura do hospital do HFAB, que era muito boa. E, enfim, eu voltei para fazer a residência, cumpri o meu ano obrigatório. E quando concluí a residência, eu recebi o convite para voltar para a aeronáutica como convocado também, não era concursado, mas para trabalhar especificamente na área de cirurgia plástica. E onde eu trabalhei por mais 4 anos. E o hospital da Força Aérea? Hospital da Força Aérea. O Hospital da Força Aérea, então, tem cirurgia plástica? Na época tinha. Tá. E quem era atendido, assim, somente militares ou comunidade também? Só militares e dependentes. Ah, entendi. Então, e uma perguntinha, assim. Desculpa. O coronel virou e falou assim, ó, ô doutor Roger, agora você vai operar minha esposa. Acontecia isso lá, não? Não, acontecia, a gente tinha... Cirurgia plástica, sim. Tinha todas as cirurgias plásticas lá, toda a cirurgia plástica lá, eu era responsável por elas no meu período, durante esses 4 anos. Então você operou muito lá, Roger. Operei muito. Então foi uma segunda universidade para você. Sim, sim, foi muito bom. E como é que funciona assim, para aquele menino que está vendo a gente que quer ser médico? Cirurgia plástica ainda é um bom caminho? Quais seriam as dificuldades, assim? Porque a tua trajetória, você teve essa mega porta que foi trabalhar no Hospital das Forças Aéreas a contragosto. No início, inicialmente. Sim. Aí depois você viu, não, cara, é Deus que está me colocando isso aqui é um bom lugar. Uma pessoa que não teve uma oportunidade dessa e está finalizando o curso de medicina, que dica que você daria para ela seguir, assim? Porque creio eu que seja bem difícil conseguir uma entrada para se especializar nisso, né? Não sei, também posso estar falando besteira. Diego, muito, muito legal isso, porque eu tive a oportunidade de responder essa pergunta numa aula. Foi mesmo? Foi. A minha filha, ela está no 5º ano de medicina, fazendo medicina na Universidade Católica de Brasília, e eu fui convidado para dar uma aula lá e deixei em aberto o tema que eles gostariam que fosse dado essa aula. E o tema foi: como é que é a vida de um cirurgião plástico e por que escolher essa carreira de cirurgia plástica? Sim. Preparei uma aula super bacana para eles, pelo menos foi o feedback que eles me deram, no qual eu pontuei aquilo que as pessoas imaginam que é a vida de um cirurgião plástico. Então eu coloquei umas imagens lá do cara descendo do iate, com um avião próprio e tal, né? E eu falei assim, olha, você não escolha a cirurgia plástica por isso. Resumindo a aula, eu coloquei inclusive uma foto da seleção brasileira em concentração no hotel um dia antes do jogo. Falei, olha, na cirurgia plástica, quando nós temos a responsabilidade de ter uma vida nas nossas mãos, é preciso uma concentração. Um dia antes, eu não posso ter certas atitudes que vão comprometer o meu desempenho no dia seguinte. Então, se você escolher essa carreira, especialmente a área cirúrgica, no qual você precisa estar com todos os seus sentidos apurados e com aquele grau de responsabilidade de alguém que está sob os seus cuidados, você tem que saber que existe um preparo para isso, não só preparo de história, de técnica, de estudo, mas o preparo anterior a esse procedimento. E durante a cirurgia, o teatro cirúrgico, né? Você é o responsável por tudo que acontece dentro da sala. Então, existe o preparo antes, que é tanto do cirurgião quanto do paciente. Existe o preparo, existe o dia da cirurgia e existe o pós-operatório. Então, todas essas etapas, elas têm que ser respeitadas e cumpridas. Então, a partir do momento que você escolhe essa profissão, você tem que estar ciente da sua responsabilidade. É uma profissão linda, uma profissão bela, uma profissão que você consegue ver resultados, você consegue devolver dignidade, como você falou, para as pessoas, mas você tem que estar preparado para isso. Então você tem que gostar muito do que faz. Teve deles que chorou, com certeza. Choraram porque eu me concentrei aqui, Jordana, nesse discurso. Imagina na aula para uma pessoa que estuda medicina. Eu vejo assim,
você tem uma prótese de silicone para colocar amanhã. Cara, você não pode tomar uma taça de vinho antes, no dia antes, porque você não sabe como é que você vai se comportar no dia seguinte. Não por embriaguez, mas às vezes por algum problema estomacal que você possa vir a ter. Então você tem que se preocupar desde o seu sono, sua alimentação, discussão com algum funcionário, pessoa da equipe, esposa. Você tem que estar com a mente 100% focada, porque você vai entrar numa cirurgia e precisa ter o que a gente chama de hiperfoco. Você tem que estar 1000% focado naquilo. E aí beleza, operou o paciente, e aí você não pode, por exemplo, pegar um avião e viajar. Porque se tiver alguma intercorrência com o paciente, quem é que vai? E eu percebo que tem um ciúme, assim, do médico cirurgião e um respeito também, assim, da equipe hospitalar. Quem foi o cirurgião? Não foi, não, então ele que tem que olhar. Tem isso? Não, então, para aquela primeira parte que você pontuou, eu considero que é um tripé. Para ter um bom resultado, é um tripé. O tripé em que o cirurgião e a sua técnica, ele tem que ser a melhor possível para que você possa oferecer o melhor possível. Perfeito. Em que existe o grau de responsabilidade que o paciente precisa de se comprometer a respeitar o pós-operatório. E esse hoje é o maior problema, principalmente com a celeridade das coisas e com o trabalho, com filhos, com tudo. Então existe um tempo que é necessário em que o paciente precisa de respeitar o seu corpo e respeitar as orientações. E a terceira parte do tripé, que é a segurança que nós temos que proporcionar para que seja feito no ambiente adequado, com preparo pré-operatório adequado, com tudo que é necessário para que ofereça o menor risco possível. E aí a gente trabalha com imponderável. Se nós trabalhamos com os três principais pontos para se obter o melhor resultado e segurança possível, é necessário que façamos a nossa parte e Deus faz a dele. Isso é verdade. É aí que o milagre acontece, né? Quando você fez tudo, seguiu todas as linhas de regras ali do tripé, como você bem colocou, e paciente dá trabalho, hein? Nossa, eu sou paciente. Recentemente eu operei do pterígio no olho direito. E minha mulher, colírio. Pô, eu colocando colírio. Mas ela me encheu tanto o saco com esse negócio de colírio, toda certa. E aí eu tive uma intercorrência. Cresceu um granuloma. Aí eu falei assim, o ChatGPT, o que é isso aqui? Aí descrevi, ele falou assim, é um granuloma. Eu falei, não vou acreditar não, essa IA tá errada. Eu porque eu não quis sofrer de ansiedade, eu vou esperar o médico, fui lá, o médico granuloma, tem que operar de novo. Eu falei, que maravilha ter que operar de novo. E dessa vez sai com o olho um pouco mais doente, mais dolorido, porque ele teve que aplicar 3 anestesias e eu não faço com sedação não. Fui lá, coloca o olho pra cá, e vai cortando. Uma maravilha. Doutor Eduardo Rocha, manda um abraço para ele também. E aí, doutor Roger, como é que a gente pode se tornar um bom cirurgião? Tô falando assim, a pessoa tá lá no colégio ainda, vai fazer medicina, não sabe nada. Não sabe o como, né? Porque a pessoa olha hoje a área da medicina e fala, se eu tiver condições, eu vou ficar rico sendo médico. E aí eu já vou entrar numa segunda pergunta após essa, que agora eu sou médico. Só que agora eu preciso me tornar empreendedor, ter a minha clínica para chegar num faturamento mais interessante, ao invés de ficar trabalhando em hospitais. Aí essa vai ser uma terceira pergunta. Às vezes eu ganho mais na clínica ou trabalhando em hospital. Mas a primeira é, quero fazer essa especialidade em cirurgia plástica. Que eu tenho, quais pilares que eu tenho que seguir para me tornar um excelente cirurgião plástico? Olha, antes de tudo é a escolha pela medicina. Então, você tem que gostar de gente, você tem que gostar da medicina, você tem que gostar de cuidar das pessoas. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas escolhem uma profissão gostando mais do dinheiro, do retorno financeiro que aquela profissão traz.
e não o foco no que deve ser realmente, que é o foco na pessoa. Sim. Então, para quem está nos assistindo agora, quer ganhar muito dinheiro com cirurgia plástica, primeiro não goste do dinheiro, goste de mudar vidas, transformar vidas e ame a medicina, né? Esse é o primeiro conselho. É o primeiro. O segundo, qual é, Dr. Roger? Com relação à escolha da profissão, isso é muito individual. Aí cada um vai sentir durante o curso de medicina aquilo que chama mais, que mais atenção dela, que é aquilo que aos olhos dela faz sentido. Entendi. É muito, muito pessoal. Você já chegou e quis cirurgia plástica de cara ou foi algo que aconteceu? Não, eu fiz a área cirúrgica. Tá. A área cirúrgica sempre foi meu foco, né? O perfil... Sempre quis meter a mão na massa. É um perfil. Eu acho que o cirurgião tem um perfil, né, de alguma forma, para aquela área específica, né? Então eu sempre quis área cirúrgica. Dentre as áreas cirúrgicas, né, eu passei por várias e foi difícil a escolha. Foi difícil a escolha porque eu gostava de todas, na verdade. Problema com sangue nunca teve. Não. Não, no começo até tem, sim, claro que tem. É mesmo? Tem. Na minha cabeça, quem começa a medicina natural, já está pronto para tudo. Não é tão natural, não. Isso aí é um processo, é uma etapa que a gente tem que vencer e essa frieza que às vezes você vê nos médicos, ela não é frieza, mas a necessidade de estar inteiro para poder ajudar as pessoas. Entendi. Mas pode ter certeza que não é. Tinha um conhecido, ele fez odonto. E aí ele finalizou o curso, mas hoje ele não trabalha na área porque ele tem medo de dar anestesia no paciente. Eu falei, mas cara, pelo amor de Deus, como é que é isso? Você sabia desde o início. A gente, quando criança, vai ao dentista e a pessoa fica com aquele medo. Você é um trauma, você acha que esse tipo de coisa pode ser tratado? E tem isso também dentro da medicina? Médicos que você conhecem, assim que... Excelentes médicos que não são da área cirúrgica e eu também não teria aptidão para as outras áreas específicas também, que eu vejo que tem áreas belíssimas e com necessidades específicas que eu também não teria aptidão para elas. Então, é um chamado interno mesmo, que a pessoa que vai entender aquilo que para ela é importante. Então, por exemplo, dentro da área médica tem outros segmentos, claro, da medicina. E outras começando agora também, né? Radiologia, que são áreas fantásticas e que é individual a escolha, né? E Dr. Roger, olhou para um médico assim, você conhece ele, sou médico também e tal. Já sabe qual que é a especialidade do cara ou não? Só de olhar para... Não dá para saber. Com essa paciência que você tem, que você não poderia ser outra coisa além de cirurgião. Porque os cirurgiões que eu conheci são todos assim super tranquilos, mega focados e conseguem ouvir o paciente com uma tranquilidade. E essa tranquilidade que vocês têm, assim, coloco até no plural, cirurgiões plásticos, de ouvir o paciente, isso, como paciente, traz uma tranquilidade enorme. Isso é aprendido na universidade, ali no curso de medicina, ou é o dia a dia? Não, eu acho que é o dia a dia mesmo. É o tempo, a experiência, é o dia a dia. Porque saber ouvir é muito difícil, concorda com isso? Então as pessoas estão sempre muito aceleradas. Às vezes você chega numa consulta, estou lá com a criança gripada, levo lá no pediatra, o pediatra nem olha para a cara do pai. Às vezes é emergência, aquela corrida. Aí você vai para um médico de outra especialidade, como eu estou colocando, cirurgia plástica. Ele te ouve e você se sente acolhido, né? E aí, agora beleza, fiz a minha... Mas cada área, Diego, cada especialidade, ela tem a sua especificidade. Sim. Então, vai depender da emergência, vai depender da situação, da angústia com que as pessoas te procuram, né? Que no caso de pediatria ou da clínica ou de uma emergência, então aí muda o foco e às vezes tem essa percepção mesmo, mas depende do contexto. Entendo. Assim, a reclamação que eu ouço de algumas pessoas é chegar para ser atendido com o médico ali, por exemplo, numa triagem, por exemplo, e o médico nem olhar para a cara da pessoa. Eu acho que isso não é aprendido ali. E assim também como tem muito elogio a médicos que dão uma atenção absurda para o paciente. Pegando o gancho que você falou, que as pessoas têm que se preocupar,
quem quer fazer medicina, se preocupar primeiro com pessoas, eu acho que essas que têm mais empatia ali pelo paciente nesses momentos são as que amam pessoas. Não podemos julgar, porque às vezes também o médico vai estar num dia ruim, porque as pessoas pensam que o médico não é gente também, né? Pensa que é um superman, uma super mulher que está ali, enfim. Aí a outra pergunta que a gente estava voltando, vamos falar de empreendedorismo agora. Formado, fez especializações, tem a residência já em cirurgia plástica. O que é melhor eu começar? Trabalhando para uma rede hospitalar, trabalhando no hospital, numa clínica, ou abrir o meu negócio? Diego, é interessante esse tema porque é muito importante que o médico pense no futuro, que todo o dinheiro, né, suado que ele ganha, ele tem que valorizar, seja ganho desde o início, como plantão, ou como trabalhando dentro de um concurso, ou na sua empresa privada, ou dentro do hospital. Mas o mais importante disso é que ele valorize o dinheiro que ele ganhou de forma a pensar no futuro dele, na aposentadoria. E, infelizmente, as faculdades hoje não ensinam empreendedorismo, como você lida com o seu dinheiro, como que você cuida disso, para que no futuro você não dependa de INSS, ou não dependa de outras pessoas para sobreviver. Então, nesse patamar hoje já tem muitos cursos e muitas pessoas envolvidas nesse aspecto. Eu faço parte atualmente da comissão do PEC, que é o Programa de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é voltada para o jovem residente que está buscando, que está se especializando, e nos congressos existem alguns temas específicos. No congresso passado, entre os temas, né, que nós levamos lá para aula para eles, foi de um colega que é médico neurocirurgião, Francinaldo Gomes, e que ele tem um livro, ele tem um podcast, ele tem, enfim, várias aulas sobre o livro dele. O tema chama Enriquecer Faz Bem à Saúde. Ele é voltado... Que tema, hein? Ele é voltado especificamente para ensinar os médicos, os jovens médicos ou não tão jovens assim, a como deve ser cuidado o seu dinheiro. Então, esse tema foi levado para os residentes, que foi super interessante, e que é preciso despertar para isso, porque na faculdade não ensina. Não ensina, e eu acredito que na maioria das profissões, né? Eu sou da área de tecnologia, isso também não ensinava. E às vezes a gente acaba capotando, quebrando alguns negócios por uma coisa que seria simples. Se fosse ensinado, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho não é legal. As suas duas filhas fazem medicina? Uma faz, a outra vai prestar vestibular querendo medicina também. E eu não influenciei, eu deixei elas à vontade. Ela com toda certeza influenciou, né, não, Jordano? Você vê assim, as filhas crescendo, vendo um pai ajudando pessoas, mudando vidas. E quando você ajuda uma pessoa, você muda todo o contexto familiar. Então você faz bem para a família inteira. Porque veja, você consegue resolver um problema de autoestima que afetava um ser humano, e aquele ser humano se relaciona com vários outros. Vamos colocar 4 aqui. Então você muda o contexto familiar. E as suas filhas, obviamente, vendo isso, fala assim, eu vou fazer o que meu pai faz. Isso daí traz muito prazer, gera muita dopamina pra gente. E como é que são os diálogos em casa a respeito da medicina? Como é que é, Roger? Não, são tranquilos, não existe pressão, né, como eu te falei. Claro que nós tentamos não trazer para casa todas as, né, situações e, enfim, o dia a dia, as alegrias e angústias. Nós temos que separar isso. Até porque é importante citar que nem tudo né, são flores. Então a gente tem que estar preparado para as intercorrências, e é por isso que o bom preparo na residência e na faculdade nos habilita a lidar com situações
com desfechos não desfavoráveis, com a cicatriz que não ficou boa, com infecções, com resultados que, como você citou, que é importante esse detalhe, né, já colocando isso, toda cirurgia é possível ter que trabalhar com alguma reabordagem. Então nós temos que estar preparado para essas reabordagens. É isso que diferencia. O preparo profissional, o profissional eles tem que estar preparado para todas as situações, né, para que no final, sim, né, como você, atingir um bom resultado. Sim, eu assistia muito aquele Dr. Hollywood. Você chegou a assistir aquilo lá, aquela série? Eu sei quem que é, eu já vi. Era o Dr. Ray, né? E aí ele falava assim, Dr. Roger, vou fazer uma pequena incisão. Aí, cortava a mulher na metade aqui. E puxava. Aí tinha um cara que chamava o Michelangelo do nariz também. E eu via aquilo martelando o nariz do paciente. Aquilo, assim, eu achava de uma agressividade tão grande. E aí você vai assistindo aos episódios e vai se tornando uma coisa assim, natural. Não, pô, é isso assim mesmo. Hoje, qual você considera uma das cirurgias, tipos de procedimentos cirúrgicos mais agressivo, assim, do ponto de vista visual, para um leigo? Se você fala assim, não acompanha essa cirurgia porque ela é muito, muito agressiva, assim, impactante. Eu acho que toda cirurgia, ela vai ter esse impacto dependendo de quem está assistindo. Então, talvez para alguém que já está mais habituado para algum tipo de cirurgia, não é representativo. Então, eu acho que toda cirurgia, ela para quem não é do ramo, ela de uma certa forma agride. Assustadora, né? Eu operei o joelho, Dr. Roger, e eu meio que acordei na pior hora, que foi a hora, inclusive, que me fez desistir da cirurgia. Eu fraturei o ligamento cruzado, rompi o ligamento cruzado em 2014 e fui operar só em 2019. E aí eu assisti uma cirurgia de enxerto de ligamento cruzado. Aí eu desisti, porque vi a broca da furadeira furando o osso. Eu falei, não vou fazer isso não. Tu acredita que eu acordei bem nessa hora, em 2019? Assim, tava grogue, com os braços amarrados, assim, pô, e aquele cheiro de carne queimada no centro cirúrgico. Enfim, é o que tem que fazer para consertar. Beleza. Mas você vê com a evolução da medicina e das tecnologias que esse tipo de coisa tão agressiva assim como uma broca entrando, perfurando um osso para corrigir aquele problema ali no joelho, ela possa evoluir, porque a medicina evoluiu muito, né, nos últimos anos com a tecnologia. Você acha que vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar desse tipo de intervenção, por exemplo? Olha, eu espero que sim, né? Mas eu também acho que ainda nós estamos ainda longe de algumas. É mesmo? Né, de não precisar de procedimentos ainda, né? O caminho hoje é para robótica, para tecnologias que são mais precisas, né? Então, e os materiais estão também aprimorando cada vez mais. Uma coisa que me assustou muito foi não precisar mais dar pontos numa cirurgia, por exemplo, de prótese mamária. Cola. E os pacientes se assustam com aquilo, porque eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi, cara, será que cola mesmo? Como é que é esse negócio de cola? Como é que é a aplicação dessa cola? Fala um pouco pra gente disso, sim. Não, existem pontos ainda, né? Só que são pontos em camadas mais internas. Naquela última camada da pele que iriam os pontos, hoje já existe o recurso da cola, né? Que traz conforto, tem uma série de benefícios, né? Tanto pelo conforto de você não precisar de fazer troca de curativo, quanto a precisão da tensão, né? Ela tem mais proteção até do que o próprio ponto. Mas é na última camada só, internamente tem... Ela tem mais proteção do que o próprio ponto? Ela tem mais resistência. Ela tem mais resistência. É mesmo? É. Caramba, eu sou muito leigo mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Cirurgia plástica vicia? No sentido de que a paciente, pessoa busca mais... sempre mais, sempre mais. Não, eu acho que não. Talvez... Minha pergunta é por quê? Porque você vê aí uma série de artistas com uma
quantidade imensa de cirurgias plásticas. Principalmente essas cirurgias da face. E daqui a pouco a gente vai entrar nas cirurgias da face. Porque às vezes você vê um artista lá e ele está com um procedimento cirúrgico. Daí vem um outro profissional e fala, não, isso daqui é só ácido hialurônico. E agora no Instagram a gente está vendo médicos, cirurgiões plásticos reagindo a procedimentos de artistas. Então ele falou, ó, isso aqui não é hialurônico, isso daqui é tal, faço um pontinho aqui, puxo para cá. Esse cirurgião puxou aqui no meio, eu não gosto de puxar no meio, eu gosto de puxar só na lateral e vai pontuando, mapeando o rosto ali da paciente. Achei assim muito legal, que vai trazendo uma clareza também para quem é leigo e nunca foi falado de uma forma tão clara para quem está do lado de cá, quem não é da medicina. E esse mercado é multibilionário, né? As indústrias farmacêuticas devem vender trilhões de litros de ácido hialurônico, deve ter aumentado isso nos últimos anos. E aí eu queria que você fizesse um contraponto em relação a procedimentos de... Eu não sei se é enxerto que fala, quando a gente coloca aí o hialurônico ali em alguma região. Preenchimento com cirurgias, com pequenas cirurgias, né? Como o senhor já pontuou aqui. Olha, tudo tem seu espaço, né? No caso da cirurgia da face, é um conjunto de fatores para determinar o melhor resultado possível. Então, o procedimento cirúrgico, quando bem indicado, ele vindo associado a um tratamento dermatológico, seja superficial da pele, seja com preenchimento, seja com bioestimuladores, ele pode incrementar o resultado. Mas aí vai depender de cada um do quanto ela gostaria de obter esse resultado. Tem pessoas que só aquela suavidade da expressão já estaria suficiente, e para outras esse acompanhamento dermatológico faz muito sentido também. Entendi. Dr. Roger, o senhor é uma fera na área da cirurgia plástica, inclusive estava recentemente agora no país que tem mais bilionário por metro quadrado no mundo, né, em Mônaco. Foi um encontro que teve lá em Mônaco, que o senhor foi palestrante. Fala um pouco pra gente aí desse lá foi um congresso que a Sociedade Francesa de Cirurgia Plástica organizou, junto com outras grandes sociedades da Europa. Então estava lá a Sociedade Italiana de Cirurgia Plástica, a Sociedade... várias outras, a Associação dos Cirurgiões Plásticos Descendentes de Libaneses, tinha representantes da Sociedade Americana, enfim, foram várias sociedades que nesse mesmo congresso, né, lá em Mônaco, e eu tive oportunidade de apresentar um trabalho de mamoplastia com cicatrizes reduzidas, né, que é a cicatriz com formato em L lá. E como é que é essa cicatrizes reduzidas? O que seria isso, assim, na prática? Tem indicações bem específicas. Todo o intuito e toda técnica empregada, ela visa obter o melhor resultado possível com a menor cicatriz possível, né? Essa seria o primordial. Mas não é para todos os pacientes. Existem situações específicas que estão bem indicadas, seja para colocar uma prótese, ou seja para utilizar o próprio tecido mamário, né, para poder obter esse resultado, né, final, e com essas técnicas de cicatrizes reduzidas, elas aprimoram muito o resultado. Entendi. Isso daí, em termos de cicatriz, até é uma preocupação minha, que a minha esposa, a gente, quando foi lá na tua clínica, colocamos que ela tinha um problema de queloide, né? Aí o senhor explicou o que ia acontecer e realmente ficou da maneira que foi. O senhor se comprometeu com a técnica e a aplicabilidade. Realmente não teve nada, nenhuma possibilidade de queloide, pelo menos até então. Eu acho que nem vai ter mais também. Até quando, falando de queloide, após a cicatrização, após a cirurgia, quanto tempo que a queloide pode, ou o queloide, não sei como fala, pode aparecer ali na região operada? Isso. Então, Diego, esse é um fator importantíssimo e que é uma luta constante do cirurgião plástico e do dermatologista, enfim, de quem lida
com essa área de poder obter o melhor resultado possível, principalmente cicatricial. Então, e cicatriz, ela é imprevisível. Por mais que nós tenhamos a possibilidade de tentar prever que tipo de cicatrização a pessoa vai ter, ela acaba esbarrando em várias situações, em várias questões, que são desde genéticas, cuidados e outros, que é a localização, cada região do corpo, ela vai ter uma evolução cicatricial diferente. Então, o que nós temos hoje para ter a melhor cicatriz possível e mesmo assim nós não temos controle total? A cola é uma delas, que já inicia, né, pelo próprio ato cirúrgico. A técnica inicialmente já começa por aí. Aí vem a cola, vem cremes, pomadas, laser de CO2 fracionado, que nós fazemos de rotina nos pacientes de pós-operatório, que a gente considera muito importante também para ajudar na evolução e modulação dessa cicatriz. Fitas de silicone. Isoladamente, nenhum desses fatores eles são exclusivos, vamos dizer assim. Então, mas o conjunto deles pode ajudar a minimizar as marcas de uma cicatriz. Alguns pacientes me perguntam, né? Então quer dizer que se eu fizer tudo isso, eu não vou ter cicatriz, minha cicatriz vai ser a melhor possível, vai ser imperceptível? Não dá para ter essa previsibilidade. Mas nós sabemos que não fazendo tudo isso, o resultado seria mais desfavorável. Por isso que é melhor a gente ter o melhor controle possível, fazendo o que é necessário e o que é possível para ter o melhor resultado, que assim nós minimizamos essas marcas, né? Perfeito. A gente está conversando aqui com o Dr. Roger, 34 anos de experiência na área da medicina, principalmente em cirurgia plástica. Dr. Roger, para quem quer fazer medicina, quer seguir na área de cirurgia plástica, qual conselho que o senhor daria? É aquele conselho mesmo assim que vem no pacotinho, aquele que a gente chama de clichê, mas que faz a maior diferença na vida da pessoa. O que você falaria para esse menino ou para essa menina que está nos assistindo? Olha, siga o seu sonho. Não tem atalho, não tem meio caminho. É um passo de cada vez, é o dia a dia. A jornada é longa, mas a partir do momento que você entende e escolheu, ou foi escolhido, se a gente pensar dessa forma, para aquela área, ou para a escolha da profissão, não saia da sua rota. Com todas as dificuldades, com todas os obstáculos que podem surgir no seu caminho, mas siga em frente. Perfeito. Conversamos hoje com o Dr. Roger. Dr. Roger, foi um prazer te receber aqui foi todo meu. No Conversa de Baia, e a gente vai ter muito mais conversas como essa. Dr. Roger Facuri, 34 anos de experiência. Não te pedi nada até agora, então se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu like, só colocar o coraçãozinho, não te custa nada e vai ajudar uma série de pessoas que querem ver esse tipo de conteúdo aqui. Que o nosso papel aqui social no Conversa de Baia é estimular as pessoas, inspirar pessoas e tentar tornar o nosso país um país melhor. Dr. Roger, foi um grande prazer te receber aqui. Prazer foi meu, Diego. Muito obrigado.